A expectativa do torcedor era assistir da arquibancada a partida do seu time do coração. Mas, infelizmente, ele sequer conseguiu entrar na Arena Pernambuco, no Grande Recife. Oi, seu Marcos, primeiro obrigado por senhor falar com a gente. Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente de como é que foi aquela fatídica quarta-feira. O Sérgio foi assistir o jogo, né? Na verdade, ele nem chegou a entrar no campo, ele já estava entrando na parte que dá o acesso, e ele estava fazendo uma refeição lá com os colegas, com os primos, e decidiu, né, como pediu um espetinho. Isso foi relato já do primo e do colega de trabalho que estava o acompanhante, né, que também me deu, né, um texto e uma gravação todo ocorrido. Naquela mesma noite, uma bebê foi socorrida na base operacional da Polícia Militar Rodoviária em Marília, interior de São Paulo. Aqui de casa até o hospital é mais ou menos uns 10 minutos. Na hora que a gente estava indo pro carro, eu falei pro meu esposo, liga o pisca-alerta, vai buzinando daqui até lá, que os pessoal vai pensar, né? Tá acontecendo alguma coisa. Só que aí, na hora que eu fui ir pro hospital materno, me deu um estralo na cabeça e veio parecendo uma voz. Polícia Rodoviária. A pequena engasgou durante um episódio de refluxo, comum nos primeiros meses de vida. Foi que aconteceu dela começar a ficar roxa e eu vi que ela estava muito mole. Isso já tinha passado mais ou menos uns 3 a 4 minutos que eu estava tentando fazer ela voltar. E eu não consegui. E a Laila, como é que estava durante o trajeto, o percurso? Você disse que ela já estava ficando roxinha em casa, né? Como é que foi esse tempo até a chegada do socorro? Ela já estava mole. No carro ela estava muito, muito mole. E você ela sentia? Chegou desfalecida mesmo lá. Ela desmaiou? Chegou desfalecida. Aconteceu a mesma coisa com um adulto apaixonado por futebol, mas com alimento sólido. Não sei como eu posso descrever, mas foram entrando e comendo, mas o acesso ao estádio não permite você entrar com alimentos, né, com água, com copo descartável. Mas naquela parte de apressadamente entrar no estádio, o acesso, ele se engasgou e os meninos notaram que ele começou a falar alguma coisa que estava, né, o chamado, né, aventalado, foi desfalecendo, né? E esse que ele desfaleceu e desmaiou, eles já estavam realmente pedindo por socorro, né? Vamos entender melhor o que aconteceu com as duas vítimas. Bom, o que é o engasgo? É a obstrução parcial ou total das vias aéreas por um corpo estranho ou algum líquido. No caso do bebê, como que eu sei que essa criança ela está engasgada? Ausência de choro e rapidamente eu vou perceber que essa criança vai ficar arroxeada. E aí eu já posso saber que ela está engasgada e iniciar as manobras. No caso do adulto, geralmente aquele olhar de pânico, né? Que a pessoa não consegue respirar ou respira muito pouco. Levar as mãos até a garganta é um sinal muito comum de que aquela pessoa está engasgada. O engasgo, ele basicamente é o momento, né, em que o alimento ou a saliva, ele vai para uma região em que ele não deveria estar, né, que é a região da via aérea inferior. A nossa laringe, ela é composta de músculos, né, são vários músculos, e aí quando a gente tem uma incoordenação desses músculos, acontece, né, o engasgo e o alimento vai parar numa região que ele não deveria ir, que é a região da traqueia dos pulmões. Aos 39 anos, Sérgio não resistiu às complicações e morreu no dia seguinte. Primeiramente foi policiais que fizeram, né, o primeiro atendimento, né, que foram ao encontro lá. Depois chegaram socorristas, né, e começaram o procedimento, né, tanto de reanimação dele, como também do desengasgo. Aí houve a parada cardíaca, segundo os relatos, e ele pôde estar assim, conduziram para a unidade móvel, levaram ele para uma UPA, né, desacordado, mas sobre a questão dos aparelhos que
colocam a respiração, tudo, para monitorar. E daí para frente só ficar aguardando. Até o último instante, a esperança dos familiares era de que ele se recuperasse. Seu Marcos, quando o senhor recebeu a notícia da morte do seu filho e que o senhor entendeu o que teria motivado essa morte, como é que o senhor se sentiu? Como é que foi esse momento? Durante as 24 horas que passamos na expectativa de poder... E tinha uma expectativa de segundo médico, mas estávamos, somente naquela expectativa dessas parametrização de funções vitais serem recobradas. Felizmente, o susto com a recém-nascida, Laila, teve outro desfecho. Quando você viu os policiais fazendo a manobra dela e ela voltando à vida, acordando, na verdade, ela estava viva, mas voltando à consciência, como é que você se sentiu? Nossa, ali, porque na hora que eu cheguei ali, eu cheguei calma, mas na hora que eu coloquei no braço da policial, eu entrei em lágrimas, porque aí eu falei assim, agora minha força se foi, porque parece que Deus estava ali no momento. E quando minha filha foi voltando, a única coisa que eu pensei na hora foi ajoelhar no chão e orar. Eu pedi para Deus, falei, Deus, o Senhor me deu, o Senhor não vai me tirar. E aí foi na hora que o médico, aí o policial falou, ela já tá respirando. Aí foi que me deu um alívio. Foi me dando um alívio, aí foi voltando a calma de novo. Mas naquele momento só veio Deus no meu pensamento. O momento de tensão, enquanto os policiais faziam a manobra de desengasgo, durou 1 minuto e 19 segundos. Mas para a mãe, certamente uma eternidade. Você consegue lembrar, assim, descrever um pouquinho da cena? Como é que foi? Você chegou, ele parou o carro rápido? Como é que foi ali até eles pegarem ela? Sim, a gente chegou, eu já abri a porta do carro e já saí correndo. E eu cheguei e eu já bati no vidro. E aí foi que eles abriram a porta para mim. Aí eu peguei, a sargenta pegou e já veio, me deu, eu já joguei a Laila no colo dela. Ela tentou fazer a manobra também, ela não conseguiu. E aí tinha o policial que ele já estava saindo, de lá. E parece que foi Deus ali naquele momento, porque ele era para ter ido embora e ele não foi. E aí ela pegou e deu para ele, e ele fez a manobra e foi que ela voltou. Aí eu lembro que eles foi pegando, ainda ela pegou e falou, você quer pegar de volta lá? Ela falou assim, não tem condições que eu tô tremendo. Eu tava muito nervosa, aí foi que eu tava apavorada, não tinha nem, se eu pegasse, aí eu fiquei só agradecendo mesmo. Depois que ela voltou, que eu vi que tava tudo bem, eu só comecei a agradecer. Esse tipo de evento é recorrente em bebês. Se eu tenho o mínimo de conhecimento ou o mínimo de preparo, eu sou capaz de resolver aquela situação. Lembrando que, mesmo que eu esteja capacitada para resolver aquela situação, eu devo fazer acionamento médico via 193 e após o desengasgo, se ele for realizado no local, tanto essa criança quanto esse adulto, ele tem que passar por uma avaliação médica porque pode ter tido algum machucado no interior das vias aéreas. Então agora a gente vai fazer as demonstrações, tanto no caso do bebê como no caso do adulto. No caso do meu bebê, percebi que ele está engasgado, Então ele está arroxeado, ele não chora. O que eu vou fazer? Vou virar ele de costas para mim, tá bom? Vou posicionar a barriguinha dele no meu antebraço aqui. Uma dica muito importante, Eu prendo uma das perninhas embaixo do meu braço para ele não escorregar. O tórax do bebê, ele vai ficar mais embaixo do que o bumbum, então a própria gravidade vai me ajudar nessa manobra de desengasgo. Aqui eu vou manter as vias aéreas dele abertas, então em formato de V, eu vou segurar tanto o narizinho quanto a boquinha aberta. Abaixei o bebê, ele tá bem firme aqui no meu braço, e eu vou fazer a manobra que são esses tapinhas nas costas. Então, a gente fala na altura das escápulas, Entre os ombros da criança, eu vou realizar esse movimento aqui para fazer com que, geralmente, esse líquido seja expelido. Como que eu sei que desengasgou? A partir do momento que a criança chorar, eu posso retornar ela aos meus braços e incentivo o choro, O choro, ele é uma boa notícia, significa que essa criança está respirando e foi desengasgada. Então, se ela chorou, tá tudo certo, muito bom, conseguiu desengasgo, mesmo assim, ela tem que passar por avaliação médica.
Se não for eficaz essas primeiras manobras e essa criança ficar inconsciente, ou seja, ela desmaiar, ela desfalecer nos meus braços, eu vou acrescentar mais um passo. Então, eu tô aqui, não consigo desengasgar, essa criança tá muito tempo sem respirar, já desmaiou. Eu vou acrescentar mais um passo para manter a vitalidade dessa criança até a chegada do socorro médico. Então, eu vou mudar ela para o meu outro antebraço. Da mesma forma, eu vou prender a perninha dela aqui. Seguro bem firme aqui a cabeça. E na altura dos mamilos, eu vou fazer as compressões torácicas, que vão permitir que o sangue continue circulando no corpo dessa criança. Então, eu vou fazer 5 compressões entre os mamilos. Fiz as 5 compressões, voltei, mais 5 tapinhas. Voltei, mais 5 compressões. As compressões, até 2 centímetros eu consigo afundar o tórax dessa criança com segurança. Até quando eu permaneço nas manobras? Até a chegada do socorro médico. Então, se a criança continuar inconsciente, não pare de realizar as manobras até a chegada do socorro. O procedimento com os adultos é diferente. Na parte dos adultos, a gente vai fazer uma compressão abdominal. Vou me posicionar atrás dessa pessoa, com a base dos meus pés bem equilibrada. Então, um pé mais na frente, um pé atrás, para que eu não perca o equilíbrio no momento da manobra, tá bom? Vou abraçar essa pessoa por trás e realizar aquele movimento que a gente conhece, assim, que é muito famoso, que a gente fala que é o antigo Heimlich, né? Mas hoje em dia a gente não utiliza mais esse nome. Então eu vou fazer como se eu fosse dar um soco com a minha mão. Vou posicionar a minha mão aqui, a gente fala na boca do estômago da pessoa, né? Então bem aqui, onde eu consigo fazer um movimento que a gente fala que é de J. Então eu vou fazer o movimento para trás e para cima, como se eu quisesse fazer um J com a minha mão. Para auxiliar nesse esforço, eu posso utilizar o meu braço esquerdo também. Então, eu tô aqui e vou fazer esse movimento de J, que é para trás e para cima, na boca do estômago dessa pessoa. Até quando? Até essa pessoa desengasgar. Se, como no caso do bebê, essa manobra não for eficaz e essa pessoa ficar inconsciente, eu vou deitá-la numa superfície rígida, que geralmente vai ser o chão, tá bom? Com essa pessoa deitada, eu vou realizar o RCP. Então, eu vou me ajoelhar aqui ao lado dela. E da mesma forma, essa manobra vai permitir que o sangue continue circulando e mantendo a vitalidade dessa pessoa até a chegada do socorro. Então, me posicionei ao lado dela. No centro do peito, entre a linha dos mamilos, eu vou posicionar as minhas mãos entrelaçadas, tá bom? É importante deixar os braços rígidos e esticados, então eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer isso aqui. Então, os meus cotovelos eles vão estar sempre rígidos, esticados, e com a força do meu tronco, eu vou realizar as compressões torácicas. Até quando? Da mesma forma, até a chegada do socorro médico. E um alerta: engasgar com frequência é um sintoma que deve ser investigado. Sérgio e Laila tinham essa característica. Engasgos muito frequentes, né? Mesmo a pessoa estando ali concentrado, o paciente concentrado ali na deglutição, o engasgo está acontecendo. O engasgo acontecendo com alimentos sólidos, né? Pastosos, né? Comidas de consistências mais sólida e pastosa, isso é preocupante. O paciente começou a desenvolver quadros aí de pneumonia sem ter algum tipo de explicação. Houve, às vezes, uma alteração da voz, né? Então a gente precisa estar atento a isso. No caso da recém-nascida Laila, acaba sendo mais fácil ter atenção redobrada a cada possível disfunção. E o engasgo foi pelo leite, é isso? Pelo refluxo, né? Ela tem refluxo desde que ela nasceu. No primeiro dia da maternidade, a gente já passou por esse sufoco. Só que lá já tinha a enfermeira e eles conseguiram aspirar ela e ela voltar. Uhum. Para não deixar dúvidas, é importante esclarecer sobre a amamentação. Bebês podem engasgar mamando? Mito ou verdade? Durante a amamentação, não tanto, porque há o movimento ali do peristaltismo para empurrar o alimento para baixo. Mas depois da amamentação, se deitar a criança, deitar o recém-nascido, sem esperar aquele período ali para descer mesmo o alimento, pode acontecer o refluxo e esse refluxo causar assim o engasgo e trazer todas aí essas complicações. É um mito. Uma questão muito comum é sobre a primeira reação que costumamos ter. Devemos bater nas costas de alguém quando engasga? Mito ou verdade?
É verdade, é baseado ali nas manobras, né, de desengasgo, na manobra de Heimlich, a gente altera ali a pressão do tórax e também o movimento, né, de batida mobiliza ali o objeto, o que está obstruindo a via aérea, e isso facilita aí a desobstrução. E mais, levantar os braços ajuda a desengasgar? Verdade ou mito? É verdade, porque quando a gente levanta os braços, a gente está diminuindo ali o tamanho longitudinal ali da laringe, né? E isso facilita o movimento e a expulsão desse objeto ali que está obstruindo. Muitos famosos já sofreram episódios marcantes e assustadores com engasgos. A apresentadora Ana Maria Braga deixou os fãs preocupados. Nossa, meu Deus do céu! Com a cantora pop internacional Taylor Swift, aconteceu no palco durante um show. Tom Holland, o ator que viveu o Homem-Aranha, passou apuro ao fazer um teste de Covid. Regiane e o marido reforçam o máximo possível a atenção com a bebê Laila. Desde esse episódio, você mudou alguma coisa na rotina? Dobrou ainda mais os cuidados? Está um pouco mais tensa? Como é que você está? Eu já não estava dormindo, agora eu não durmo mais. A gente reveza muito aqui em casa. Meu esposo, por mais que ele trabalha, à noite tem vezes que ele já chega do serviço, ele dorme um pouco para chegar à noite, para a gente ficar um pouco mais atento, porque o meu medo é mais no período da noite, né? Da gente não ver. A gratidão pelos policiais que salvaram a vida da filha é para sempre. Você já levou a Laila lá para conhecer agora mais calma os heróis dela? Porque foram verdadeiros heróis, né? Já sim. Eu levei ela depois de 2 dias, né? E eu fui agradecer eles, porque assim, a policial, ela não tem filho. Uhum. Ela falou assim, eu não tenho filho. Eu falei assim, então você ganhou uma nova filha. Porque você, ressuscitou a Laila de novo, porque ela chegou lá, bem dizer, morta, né? Então, eu fui agradecer muito, assim, eu não tive palavra para agradecer. Eu fui presa, eu não tenho o que dar para vocês. O que vocês me deram foi a minha filha de volta. E eu que devo para vocês pro resto da vida. E a emoção de ter a pequena nos braços... A Laila tá aí no seu colo, né? Você se importa de mostrar ela pra gente? Não. Deixa a gente ver como é que tá essa pequenininha linda aí, que susto. Levanta ela mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê, que linda, Laila. Que linda, tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo bem, graças a Deus. Embora a dor da perda de um filho seja irreparável, seu Marcos se fortalece nas boas memórias do que foi vivido. Todas as vezes que eu recebi a visita, que nós encontrávamos, até durante a semana, no dia a dia, vamos almoçar, vamos tomar. Eu deixei de abraçá-lo, eu deixei de dizer que eu amo, esse amor, esse respeito, essa admiração por ele, essa guarda pela saudade, a pessoa que ele foi, a integridade que ele tinha, é o que eu deixo de legado, porque a simplicidade dele aqui era indescritível. O Esporte Clube do Recife lamentou e publicou uma nota de pesar. Sérgio também segue no coração do time e de seus parceiros torcedores.